Você sabia que existem formas legais de você reduzir o valor do imposto de renda a pagar? Se você não conhece essas formas de fazer, fica aqui, acompanhe esse vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou a Flávia Souza, contadora da Santa Contabilidade, e nós vamos te ajudar a pagar o menor imposto possível, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo que agora é época de declaração de imposto de renda e todo mundo que tiver a possibilidade de reduzir o imposto a pagar tem que saber dessa informação. Antes de eu começar a falar exatamente dos pontos, vamos entender o que é essa declaração que é feita nesse período do ano. Afinal, imposto de renda a gente já pode ir pagando durante o ano todo. Agora é a época da declaração de ajuste, ou seja, a Receita Federal ela já tem a maioria das nossas informações e aí nós só vamos complementar com informações novas ou corrigir alguma informação e a Receita Federal vai verificar se durante o ano de 2023 a gente pagou mais imposto do que deveria, de acordo com o ajuste, e aí é que surge o imposto a restituir, ou se nós fomos pagando menos do que é o devido, de acordo com o ajuste, e aí é que gera o imposto a pagar. E existem formas de reduzir o valor de imposto a pagar, caso você precise pagar, ou aumentar o valor da sua restituição. É muito importante entender qual que é o objetivo agora dessa declaração que a gente faz, que é de março a maio, aí o período de entrega, para a gente fazer a informação da forma correta. A primeira forma de reduzir o seu imposto ou aumentar a sua restituição é declarar dependentes. E aqui cabem pontos de atenção, porque declarar um dependente te gera aí um valor de dedução de R$ 2.275 e alguns centavos. E quem pode ser dependente? Filho até 21 anos ou o cônjuge. E o que é importante observar desse dependente, seja ele filho ou o cônjuge? Se ele possuir alguma renda, essa renda vai se somar à sua e vai aumentar a sua alíquota de imposto. Então, às vezes, na maioria dos casos, quando o dependente ele tem uma renda, não é vantajoso colocá-lo como dependente na sua declaração. Mas, se for possível, você coloca lá o seu filho ou a sua esposa, o seu marido, como dependente na declaração do imposto de renda, que você vai ter aí um bom valor a deduzir. Tem algumas outras situações específicas de pessoas que podem ser consideradas dependentes, que aí cabe analisar caso a caso, mas em geral, filho, esposa ou marido. A segunda forma são as despesas médicas. E aí você precisa ter muito cuidado para sempre ter o recibo ou a nota fiscal. E quando o médico ou o dentista ele te dá um recibo, é muito importante que ele também declare lá no carnê-leão dele o seu CPF como um tomador do serviço dele, porque as despesas médicas são o tipo de despesa que mais gera malha fina, que a Receita Federal pede esclarecimento, porque despesas médicas não têm um limite de dedução. É diferente, por exemplo, lá do caso do dependente, que tem um valor fixo por dependente. Se você tiver 1, 2, 3 filhos, cada um vai ter um valor fixo de dedução no seu imposto de renda. E nas despesas médicas não é o caso. Você não tem limite, mas você precisa comprovar todas as despesas. E geralmente, acima de um certo valor, aí em torno de R$10.000, a Receita Federal ela sempre vai te pedir a comprovação. Então você precisa ter guardado os recibos ou as notas fiscais e ter a certeza, né, de que o outro profissional, aquele de quem você tomou o serviço, ele declarou também lá na declaração dele, porque essas informações são cruzadas. A terceira forma de reduzir o seu imposto a pagar ou aumentar a sua restituição são os gastos com educação. E o que é que são esses gastos? É gastos com ensino regular, por exemplo, escola, pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação. Tem aí um valor de R$ 3.561 por dependente e a sua própria, se for o caso. E tem alguns tipos de cursos que não são dedutíveis, são gastos com educação, a gente entende dessa forma, mas a Receita não. Por exemplo, curso de inglês, curso profissionalizante, cursos livres. Esses gastos não são entendidos pela Receita Federal como gastos com educação, então a gente não consegue deduzir do imposto de renda. E outra questão é esse limite. Então, mesmo que a mensalidade escolar do seu filho seja R$ 1.200, você gastou aí mais de R$10.000, R$12.000 no ano
Com mensalidade escolar, você só consegue deduzir o limite de R$ 3.561,50. A quarta forma são as contribuições à Previdência Social. Mesmo que você tenha recebido nesse ano referente a contribuições pagas em atraso, não tem problema, elas vão contar para a dedução do imposto de renda, porque o que conta é a data do pagamento e não a competência. A Receita Federal considera a data do pagamento. Então, tudo que você pagou de previdência, de contribuição para a Previdência Social durante o ano, serve lá como dedução do imposto de renda. E a quinta forma também tem a ver com previdência, mas nesse caso, previdência privada ou previdência complementar. Existem alguns tipos que são dedutíveis e outros que não. Então você precisa verificar qual é o regime de previdência complementar que você tem e se ele é passível de dedução para o imposto de renda. E mesmo sendo passível de dedução do imposto de renda, existe um percentual aí de 12% de uma base de cálculo que precisa ser considerada para você aproveitar esse benefício, mas é mais uma forma de reduzir o seu imposto a pagar ou de aumentar a sua restituição. Uma sexta forma aí de você reduzir o seu imposto a pagar ou aumentar a sua restituição é com os valores pagos como pensão alimentícia. Valem aí os valores definidos em sentença judicial ou um acordo homologado. E são apenas os valores pagos a título de pensão. Se também há acordo, há alguma decisão para custear educação, saúde de forma específica, essas despesas elas têm que ser incluídas lá na declaração de imposto de renda como despesas com educação ou despesas com saúde. Não entram aí nesse valor de pensão para fins de dedução do imposto de renda. E se existem outros valores específicos também, aluguel, transporte, outras nomenclaturas que não sejam pensão alimentícia, não entram para esse tipo de dedução, mesmo que tenham sido ali definidos em acordo ou por uma decisão judicial, apenas os valores como pensão alimentícia. Uma última dica é para quem trabalha como autônomo. Se você trabalha como autônomo, existem algumas despesas aí da sua atividade profissional, como aluguel, luz, água, que você pode usar para deduzir o valor do seu imposto de renda. Aí você faz o carnê-leão mensalmente, você precisa ter esse carnê-leão mensal aí escriturado e na declaração de ajuste você consegue utilizar essas despesas para reduzir o seu valor de imposto a pagar. Uma outra dica geral para todo mundo também, guardar todos os comprovantes. Se você possui um imóvel, vai fazer uma reforma, uma benfeitoria, guarda todas as notas fiscais, os comprovantes de pagamento para você poder ir aumentando aí o valor desse bem. E fica atento, porque imposto de renda é declarado uma vez no ano esse ajuste, mas ele acontece durante todo o ano em que você vai realizando as operações e precisa guardar a sua declaração para não deixar nenhuma informação de fora. Precisa de uma ajuda? Tem dúvida se precisa declarar, não precisa? Se você é mais vantajoso fazer pelo modelo completo, também lembrando que todas essas deduções elas valem quando você entrega a declaração pelo modelo completo. Desconto simplificado é a própria Receita lá que já aplica um percentual sobre a tua renda e tal, e aí você pode comparar na hora de entregar o que é que vale mais a pena. Mas sempre é importante contar com a ajuda de um contador que vai saber por que fazer e como fazer. Na dúvida, manda uma mensagem aqui pra gente, nós estamos disponíveis para te ajudar para ficar tudo correto. Um abraço e até a próxima!